Bom dia, igreja, que eles estão conosco aqui, também nos visitando, aos que estão em casa. Podemos celebrar esse culto na presença do Senhor. Que bom, né? Saber que um dia a gente vai estar em nosso lar, juntos, por causa do que Deus fez eternamente por nós, não é? A gente vai inverter um pouco hoje, tá bom? Falar da EBD primeiro. Continuando nesse assunto, a unidade da igreja não deve ser contaminada pela pandemia. E depois, o segundo período sobre a mensagem. E a mensagem, vamos falar sobre a ceia. Hoje é o dia que a gente celebra a ceia do Senhor e a mensagem vai ter a ver com isso. Dentro desse tema, nós estamos focalizando na teologia da igreja, a dinâmica de uma igreja dinâmica. E baseado em Atos 2, 41 a 47, o início da igreja, fundada ali pelo Espírito Santo, a gente pode alistar essas funções essenciais da igreja bíblica. Batismo, como resultado de conversões, do evangelismo bíblico. Ensino, comunhão, oração, adoração, que inclui a ceia do Senhor também, sob uma liderança estabelecida pelo Senhor. E nós já vimos que sob a liderança dos apóstolos, mais para frente no livro de Atos, você repara que isso amplia a liderança de apóstolos e presbíteros, e aí vai adquirindo a forma como nós vemos hoje a igreja, exceto a presença dos apóstolos, que já faleceram. Então, sob a liderança dos apóstolos, naquele momento, a igreja de Jerusalém se dedicava, ou perseveravam, à evangelização ao batismo, nós já vimos isso. Também, sob a liderança destes homens separados por Deus, a igreja se dedicava à função do ensino, também à função essencial da comunhão. Falamos umas semanas atrás sobre a questão da dedicação à oração e adoração, e não na semana passada foi o culto do ADNA, mas na anterior nós falamos também sobre pouco mais dessa questão da oração e da adoração, mostrando que Deus preparou a igreja, os cristãos, como uma espécie de quebra-cabeça, em que nossa vida só faz sentido porque estamos encaixados em Cristo, uns aos outros. Então nós vimos que as nossas facilidades, aquilo que Deus nos deu da nossa vida, de qualquer tipo, nossos dons, nossos talentos, as nossas habilidades, nossos recursos, elas se encaixam justamente na necessidade dos outros, e vice-versa, incluindo a necessidade que nós temos de crescimento. Lembra, a gente está falando, não é simplesmente você fazer algo, não é você ter um ministério para cumprir uma tarefa, uma função, algo que precisa ser feito, mas todo ministério bíblico, ele resulta na edificação das pessoas. Elas crescem espiritualmente por causa do seu ministério na vida delas. Isso acontece porque justamente Deus nos colocou uns com os outros. Então aquilo que você ministra na vida do outro é a necessidade que ele tem de crescimento. É assim que Deus promove o crescimento. E quando você permite que outros ministrem na sua vida, você também está crescendo. Deus só tem esse método entre nós. É assim que Ele criou a igreja, assim que Ele está formando o seu corpo. E nós dependemos disso para sermos aperfeiçoados espiritualmente. E quando isso acontece, nós vemos Jesus na vida uns dos outros, e os de fora também veem Jesus. E nós vimos também que o nosso ministério pode ser atrapalhado quando o nosso objetivo não é a edificação, mas algum interesse pessoal
ou a preocupação pecaminosa em tentar impressionar os outros. A gente terminou na mensagem passada sobre isso, falando do exemplo de Maria e Marta, lembra? Faziam muita coisa, uma delas, né? Marta fazia muita coisa, mas não estava sendo algo que o Senhor queria que ela fizesse. Então, continuando, pelo fato da igreja ser o que é, a essência dela, nós vemos a que elas devem se dedicar, que já mencionamos isso agora há pouco. Então o texto base é Atos 2, vamos ler novamente. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, enquanto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém se dedicava à função essencial de oração e adoração. Ela se reunia para cultuar a Deus, expor suas necessidades uns aos outros, se fortalecer em Deus, receber apoio, encorajamento, agradecer, se alegrar em Deus, enquanto serviam uns aos outros com suas vidas. Aquilo que consideramos importante e essencial é onde as pessoas nos observam dedicando a nossa vida. Você entende essa frase? As pessoas, como é que elas sabem aquilo que realmente é importante para nós, aquilo que é essencial, aquilo que sem aquilo nós não podemos viver, aquilo que é o mais importante? As pessoas sabem disso a nosso respeito por observar, ok? Em que, como, por quanto tempo nós nos dedicamos a certas coisas. Isso mostra o que realmente é importante para nós. Jesus falou um pouco sobre isso, falando sobre essa questão de dedicação. Em Mateus 6 ele disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também você, o seu coração. O seu tesouro, aquilo que você percebe, ele fala, não ajuntar, ou seja, há todo um trabalho, há toda uma dedicação em obter certas coisas. Aqui no caso ele está dando um exemplo material, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser poder, reputação, enfim, o que você quiser. Aquilo que as pessoas nos observam dedicando mais a nossa vida, é onde está o nosso tesouro, é aquilo que nós somos, é aquilo que é importante para nós. Nós falamos, isso é muito importante para mim, e as pessoas percebem isso, Deus percebe isso, isso é o que é mais importante, Deus percebe isso, simplesmente por observar a nossa dedicação a algo, a alguém, a alguma coisa. Então Jesus fala que o nosso tesouro mostra onde nós realmente estamos, onde está o nosso coração, e a gente já tem falado tantas vezes aqui, né, explicado pela palavra de Deus, que o coração significa a pessoa, ela de fato, de verdade, onde ela está na vida dela, o que realmente importa para ela. Agora, esse princípio do tesouro e do coração também explica algumas situações. Por exemplo, o cristão que não serve aos outros. O cristão que não serve aos outros, ou seja, não ministra, não tem um ministério, não está envolvido e não se permite envolver,
para essa troca de ministério de servir a Deus, servir uns aos outros, né, de cultuar o Senhor, é a demonstração prática de que não acredita que existe valor em servir a Deus e aos outros. Ou não? Né? Se o tesouro está lá, se aquele que se dedica mostra o que é importante para ele, mostra onde ele está realmente, se não serve aos outros, ele está falando, eu realmente não acredito que é importante fazer isso. Por isso que eu não me dedico, por isso que eu não sirvo. Isso aqui para mim, Deus falou que tem valor, mas eu acho que não tem. Ok? No fundo é uma incredulidade, não acredita no plano de Deus. E como ninguém vive sem um plano, ninguém vive sem se dedicar a alguma coisa, é porque a pessoa já segue os seus planos. Ela não está solta por aí. Ninguém fala assim, não sei o que fazer da minha vida. Negativo, ninguém vive assim. A Bíblia não apresenta essa possibilidade. Né? A Bíblia só ensina que ou estou dedicado a uma coisa ou a outra. E aquilo vai mostrar realmente quem eu sou, o que está no meu coração. É uma situação. Outra situação que a questão do tesouro e coração explica é o cristão que critica os outros. Alguém que não serve aos outros acaba se tornando uma pessoa mais crítica e descontente. Por que será? Por ela não servir, não aprende o sacrifício envolvido em servir. Faz parte da realidade que ela vive. E de fato não serve. Por quê? Por que se torna crítica? Além de não saber o sacrifício de servir, né, não custa para ela viver como cristã. Ela acha que viver como cristão simplesmente por exemplo, vir aqui, fazer coisas muito fáceis, né? Assim, fazer suas orações, ler a sua Bíblia uma vez por dia, não sei. O fato de não se envolver como Deus planejou na vida, não servir, faz com que ela não saiba o que é isso, não conheça o que significa ser amor sacrificial, por exemplo. E não serve porque se torna crítica e descontente? Também porque se acha melhor que os outros. Como é que eu vou servir? Muito difícil servir alguém, você se colocar abaixo, você suprir necessidades, se aquela pessoa não for, de certa forma, pelo menos naquele momento, mais importante do que outros interesses, de certa forma, um pouco mais importante do que você, pelo menos naquele momento, senão você não vai fazer. Porque senão uma necessidade aparece, alguém pede uma ajuda, ou você vê alguma necessidade espiritual na vida de alguém, um material, o que quer que seja, e aquilo não importa. Por quê? Porque eu sou importante. Então eu me torno crítico, descontente, porque eu quero que as pessoas me sirvam. Por isso que as igrejas, no nosso tempo, né, elas se tornam cada vez mais exigentes, mais cheias de gente que acham que porque dão o seu dízimo, ou porque acham que saem das suas casas no domingo, por não estar fazendo outra coisa, que elas merecem um serviço eclesiástico 5 estrelas, por exemplo. Elas têm um padrão. Fala assim, e motivos de ir para uma igreja ou para outra, muitas vezes estão enraizados nesse tipo de pensamento pecaminoso. Não fico lá porque lá não tem isso e não tem aquilo. Porque, por exemplo, aqui na nossa igreja, nesse momento, por exemplo, nós não temos ar-condicionado. Graças a Deus temos ventilador. E principalmente o vento que Deus nos dá aqui, né? Mas pessoas acho que não é legal ficar aqui porque não sinto tão bem, né? Ou o contrário, né? Muitas vezes porque há muito ministério acontecendo na vida da pessoa, ela não se sente bem, né? Ela fala assim, essa vida cristã aqui não... já aconteceu o caso. Eu lembro de uma vez que a gente estava... muitos anos atrás, quando a gente estava formando o nosso folheto aqui evangelístico da igreja, uma pessoa que não era membro, tá bom? Mas aqui chegou para mim e falou assim, eu não vou vir mais, porque vocês estão falando de sair para evangelizar, e realmente eu não acredito que o cristão tem que fazer isso, é sério, eu vi isso aí. E realmente não veio mesmo, né? Porque assim, eu não estou feliz de fazer isso com a minha vida agora, né?
Então a pessoa vai se tornando exigente, crítica, porque ela não vê a realidade do que Deus preparou para ela. Ela se enxerga como, eu quero ser servido, mas é estranho, né? Para ela ser servida, alguém tem que fazer isso, mas ela não se vê nesse papel. E essa questão do tesouro e coração também mostra que o cristão muitas vezes serve de modelo de infidelidade, infelizmente. A pessoa serve desse modelo de infidelidade, desencorajamento aos outros quanto à vida cristã normal. Minha preocupação, que eu estava pensando nisso, o problema principal, muitas vezes nem é aqui, irmãos. O problema é que quando essa pessoa, qualquer um de nós estiver perante o Senhor Jesus, se de fato ela estiver lá, né, porque a vida cristã, a própria palavra mostra que há uma realidade essencial na vida de um cristão que prova que ele é um salvo. Mas quando essa pessoa estiver, se de fato ela estiver na presença do Senhor Jesus no dia, vai descobrir, tal como o servo infiel, lá da parábola dos talentos, que desperdiçou a sua vida consigo mesmo. Algo infinitamente menos importante, ou seja, gastar consigo mesmo a vida, muito menos importante do que aprender a amar a Deus e os outros. E há um perigo realmente, quando Jesus explica aquela parábola dos talentos ali, você já reparou no final, Jesus fala, ele fala do servo infiel e fala, e esse servo infiel, lança ele nas trevas, no fogo, onde há ranger de dentes. Esse trecho, nos evangelhos, é aplicado para descrentes. E a gente precisa meditar, refletir na nossa própria vida. Se um cristão não tem motivação interna, intrínseca, pode ser em servir, em amar os outros, pode ser que seja porque o amor do Pai não está nele, porque o Espírito não está ali. Por isso, ele pode ser o servo infiel, e ele achar que ele estaria lá na presença do Senhor Jesus, e quando ele acordar, ele não estará. Deus nos ensina que Ele e seu plano são o centro da nossa vida, e pelo qual tudo em nossa vida deve ser avaliado e corrigido. Lembra que a gente falou no começo sobre a cosmovisão cristã? Precisa lembrar disso. Ele tem um plano para nós, e tudo em nossa vida é um sucesso, ou é uma coisa muito boa, ou a gente vai sentir realização verdadeira, enquanto está servindo, encaixado nesse plano de Deus para nós. O plano está escrito na Bíblia, é a nossa redenção, é a transformação da nossa vida, é deixarmos de vivermos de maneira egocêntrica. Isso é efeito do Evangelho num salvo. Esse é o plano, e tem muitos detalhes do plano, como é que a gente lida com um monte de áreas diferentes dentro desse plano. Como é que Deus vai mudando, como é que Deus vai nos dando a sua sabedoria, tirando as mentiras da nossa mente, substituindo pelas suas verdades, e a nossa vida vai acreditando nisso e vai sendo transformada. Vamos vivendo dessa forma e vamos obtendo o resultado de viver dessa forma. Então nossa vida deve ser avaliada e corrigida, caso contrário a vida está errada, vai ter sido desperdiçada e sob o risco de não sermos considerados seus discípulos. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale nada isso aí, né? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Percebe? Justamente no contexto de evitar o sofrimento, Pedro, que tinha sido agraciado por Deus, de dar aquela resposta tão fantástica: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o nosso Salvador. Em seguida, se confunde pensamentos do seu coração. Não, Senhor Jesus, não sofre não é para sofrer, isso aí está errado, não quero que aconteça com o Senhor. Esqueceu a sequência do plano, né? Jesus estava contando, não é a primeira vez que Jesus falava isso. Então, para evitar o sofrimento, Jesus justamente repreendeu severamente a Pedro. Pedro queria evitar um sofrimento inerente ao plano de Deus. E baseado nesse princípio do sofrimento necessário a Jesus, Jesus mesmo garantiu que seus discípulos sofreriam também. Ele falou em seguida: olha, não é só para mim, eu estou fazendo a minha parte, a minha obra, mas todo aquele que vem após mim vai sofrer também, por estar ligado a mim, porque sua vida vai ser parecida. Viver nesse mundo como cristão, imagina se rejeitar o Senhor, imagina nós que somos servos. Jesus falou: pode se preparar. Então, nós iremos, vai custar viver nesse mundo, para amar a Deus e amar uns aos outros, e amar aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então significa que qualquer decisão pessoal, ela deve se submeter ao que Deus requer, para cumprirmos sua vontade por meio da igreja. E nisso não há discussão, não precisa orar, não precisa dar desculpa, somente obedecer o que Deus fala para nós. Timóteo é um bom exemplo em servir, um bom modelo. Olha que interessante o testemunho sobre ele que Paulo escreve: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Sinceramente cuide dos vossos interesses. Não é aparentemente, é decoração, onde está o tesouro. Isso aqui é importante para mim. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo fazia diferente. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Quando Jesus estabeleceu a igreja, pessoal, ele estabeleceu a si mesmo como padrão de serviço sacrificial, que é a própria solução para o nosso egoísmo e consequentes frustrações que a gente passa tantas vezes na nossa vida. Os cristãos, eles não possuíam quase nada em termos materiais ali no começo, mas sua alegria era um testemunho a todos, sim ou não? E nós hoje? Parece que a coisa inverte, né? Nós temos quase tudo, e você precisa perguntar no seu coração perante Deus: você é alegre mesmo? Você tem uma felicidade, uma alegria inabalável? Porque parece que a gente está sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, nunca está satisfeito. Parece que uma alegria não permanece lá dentro. Jesus é esse padrão, é esse modelo. E viver da forma como Jesus viveu, nos livra do nosso egoísmo e nos livra de certas frustrações que a Bíblia fala que são causadas por essas coisas, de viver para nós. Olha, por exemplo, coisa interessante: servir aos outros nos liberta do egoísmo. E o egoísmo explica muito da nossa ira, irmãos, ou da falta de comunhão com Deus.
ou da nossa ansiedade. O que está escrito aí? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E você vai perceber, estavam brigando ali entre si, estão brigando com tudo e todos ali. Então o pastor Tiago tinha que exortar ali. Falou, sabe quando vem essa ira, essa brigaiada toda? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Desejos que vocês querem satisfazer muito. E aí quando alguém impede, ou quando não faz o que você quer, você fica bravo. É dali que vem. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. E não está falando de guerra, pessoal, de sair no campo de batalha, não está falando disso não. Guerra entre as pessoas ali, internas, na igreja, no coração, uns aos outros. Fica se queimando, fica bravo, fica irado, fica ofendendo os outros. Lembra que isso está no contexto do capítulo 3, do uso da língua. Entende? Falou, de onde que vem todas essas porcariadas? De viver para os prazeres, aquele tesouro no coração está errado, precisa ser removido e colocado de Deus ali. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles, pois, que quiserem ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando para crente, pessoal. Então, às vezes, quando eu estou irado, eu percebo isso. O que está governando? Por que eu estou bravo com isso aqui? Por que eu estou bravo com o outro lá? Por que eu não quero falar com essa pessoa? Porque tem um interesse lá, governando o meu coração. O que falta comunhão? Esse texto está falando um dos motivos porque falta comunhão com Deus. Você não quer nem orar e sabe que também Deus não vai responder. Você pode orar o que você quiser. Enquanto tiver esse interesse no seu coração, em vez do interesse que Deus coloca para a igreja, você pode orar de joelho, deitado, fala o que você quiser. Deus falou que não vai responder. Tá bem claro isso aqui. Ansiedade, a gente fica ansioso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E lembra, Mateus 6 é o contexto que a gente leu no começo lá, do tesouro. Versículo 21 desse mesmo capítulo a gente leu. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A gente pergunta assim, claro que é. É mesmo? Olha o que Jesus está falando, pessoal. Eu me enrolando aqui com o fio, né? Não é a vida mais do que aquilo que a gente acha que é minha necessidade principal, se aquilo eu não vivo. Falou, a vida é muito além, é muito mais profunda do que até as necessidades mais profundas que a gente tem. Deus sabe que a gente tem. Comida, roupa, lugar para morar, tudo isso. Falou, mas isso não é a vida. E os cristãos, você, a gente esquece disso. A gente esquece que a vida não é estas coisas, Jesus falou. A vida é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, sabe aquela musiquinha, né? Você pode ter, lembra aquela música antiga, né? Você pode ter a casa repleta, você pode ter o que você quiser. Sem Jesus, não tem paz, porque não tem vida. Não tem. Você pode conseguir construir meu castelinho aqui. De carta, vai desmoronar tudo. Chuvinha vem, derruba. Porque a vida não é isso. E quando eu acredito que é isso, eu fico ansioso. E quando eu fico ansioso, eu vou ficar lutando, brigando para conseguir aquilo, e as prioridades de Deus vão lá para as cucuia. E o problema aumenta, percebe? É um ciclo. Agora, a hora que a vida é Jesus,
A hora que a vida é o que Ele falou para mim, aí como é que eu vou viver? Bom, vou viver nos princípios que Ele falou para mim, porque isso me garante viver o que Deus preparou para viver. E aí quando as coisas vêm, quando Deus dá as coisas, então meu coração está pronto, né? Aí, nossa Deus, gratidão, que legal, foi da mão do Senhor. Eu não precisei negociar prioridades, eu não precisei fazer besteira, não precisei pecar. Porque Deus deu. Porque a vida não estava naquilo lá, estava nele. Pensa um pouco nisso. Que oração? Falta quanto mesmo para terminar? Quanto? 8? Obrigado. Acho que vai dar, irmãos. Qual foi o segredo do testemunho da igreja, lá de Atos 2? Tanto na edificação de si mesma, quanto na evangelização da sociedade em que viviam. E pelos locais onde essa igreja chegava, lembra? Ela só chegava pelo veículo da perseguição. Ela era perseguida, era expulsa da cidade ali, e chegava na outra cidade e começava outra igreja. E os apóstolos iam lá, fundavam outra igreja, e edificavam, e passeavam depois edificando, visitando as pessoas, e aquilo, Império Romano sendo saturado do Evangelho. Qual foi o segredo desse testemunho, tanto na edificação interna, quanto no alcance externo? Essa palavrinha que aparece em Atos 2, que eu fiz questão de destacar em todo ponto da oração, da comunhão, do ensino, eles perseveravam. A palavra muito interessante. Coloquei todos os significados dela aí possíveis no dicionário do grego. Perseveravam tem a ideia de aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém. Então, claro, cada explicação dessa vai ser usada uma ou outra, depende do contexto, ok? Mas a palavra, o campo semântico da palavra significa isso. Ser constantemente atento a alguma coisa, dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para, estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Isso é o significado, todos esses aqui são significados dentro desse termo, eles perseveravam. Ou seja, eles eram dedicados a viver somente pelo Espírito Santo, ou seja, dedicados a viver segundo a vida cristã que agora possuíam, pelo fato de Cristo habitar neles por meio do seu Espírito Santo. Eu recebi esta vida agora, o Senhor Jesus vive em mim, e eu vou viver desse jeito. Deixa eu ver, Senhor Jesus, o que o Senhor quer me ensinar agora? Como o Senhor quer mudar meu coração? Para que eu estou nesse mundo? Eu preciso aprender tudo. Que coisa que eu acredito que o Senhor fala que é mentira? Qual é a verdade que substitui essa mentira? Como é que eu vivo nisso agora? Eles se dedicavam a viver somente dessa forma. Eles perseveravam, isto é, construí um parágrafo que junta essas coisas. Eram totalmente apegados, dedicados, fiéis, atentos, constantes, animados, corajosos, prontos a servir e de fato servindo a Jesus de coração, isto é, de verdade, no íntimo, que suas vidas foi se tornando a continuidade do que Jesus começou a fazer, tanto para os de dentro da igreja, como para os de fora, e por isso experimentaram um crescimento qualitativo, qualidade de vida cristã, maturidade, crescimento verdadeiro, transformação de vida, semelhante ao do ministério do Senhor Jesus, e experimentaram um crescimento quantitativo prometido pelo Senhor Jesus. Deus agregava pessoas que iam sendo salvas, são salvas porque pregavam o Evangelho, ok? Outra mensagem a gente vai ver mais sobre isso também. Jesus tinha prometido isso, irmãos. Olha aí. Em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eles não estavam fazendo exatamente o que o Senhor Jesus começou a fazer. O livro de Atos não fala justamente sobre isso, irmãos? Lucas escreve lá: escrevi a Teófilo a primeira carta, falando o que Jesus começou a fazer nos evangelhos, e agora ele está continuando. O livro de Atos é a continuação, por meio daqueles que são dele. Então eles se dedicavam a viver assim, por isso os resultados eram os mesmos do ministério do Senhor Jesus. E que obras maiores eles estavam fazendo com o Senhor Jesus? Quantitativamente, porque o ministério do Senhor Jesus se restringiu àquele grupo. O foco do ministério do Senhor Jesus eram os judeus ali, era o povo de Israel, era se mostrar como Messias para o seu povo. Mas Atos 1:8 fala que qual é o ministério da igreja? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Por isso Jesus falou, João 14:12 aqui: vocês vão fazer coisas que eu faço, vão viver do mesmo jeito que eu vivo, mesmas obras, e outras maiores, ou seja, o alcance que o Evangelho vai ter será um alcance universal. A igreja primitiva manteve cuidado permanente uns pelos outros, por entender biblicamente a preciosidade que os convertidos possuem para Deus. A gente usa esse trecho em relação a marido e mulher, e é para usar, mas Paulo explica no trecho que o principal ensino aí está no relacionamento de Cristo e a sua igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Por que aqueles cristãos viviam daquele jeito, pessoal? Porque eles entenderam que eles eram parte do que Jesus estava fazendo na vida uns dos outros, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é ministério na vida do outro. O ministério de edificação produz, dentro do plano de Deus, do poder do Espírito Santo, esse tipo de resultado, porque Deus preparou para ser assim. Percebe? Eles entenderam isso. Falou, é isso que Deus preparou para eu viver. E eles viviam dessa forma, se dedicavam constantemente, de maneira animada, não se desviavam, não pararam, não, fora um pouquinho aqui, mas eu vou buscar o que me interessa mesmo lá fora. Eles sabiam que não era para isso que eles foram salvos. Cada convertido é uma forma do Senhor Jesus ser glorificado pelo que Ele é e fez em sua obra redentora. Eles entenderam isso. Eles entenderam que isso trazia glória, que exaltava, que mostrava Jesus para tudo e para todos. O trecho de Isaías, eles estavam cumprindo de certa forma isso na vida deles, estavam experimentando o cumprimento disso. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Sabe por que você está aqui hoje como salvo? Por causa disso aqui, ó. Porque a obra de Jesus te alcançou, você foi escolhido, e Deus te deu para o Filho dele, como uma prova de que o que o Filho dele fez foi perfeito e rendeu o resultado de pessoas rebeldes, inimigos de Deus, se tornarem filhos de Deus. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte,
Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aquela igreja entendeu isso. Ela entendeu que ela foi colocada no plano de Deus. Aquelas pessoas, como indivíduos, entenderam isso. Por isso eles perseveravam em viver da forma que Deus planejou para eles. E por isso eles tinham resultado nas suas vidas e tinham resultado na vida da sociedade onde Deus os plantou ali. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra e Te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a partir de nos chamar para Si, nos salvar, nos reunir como Teu corpo, usar as nossas vidas, uns na vida dos outros. Agradecemos porque o Teu plano é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós temos muitos pecados a serem tratados. E sabemos que é justamente vivendo uns com os outros, vivendo na perfeição do Teu plano, que nós seremos aperfeiçoados. Porque o Senhor decidiu que é assim. O Senhor está trabalhando dessa forma, não tem outra. Eu Te agradeço por isso. Porque nós podemos ter consciência, nós podemos ter direção de que o que fazemos uns com os outros, perante o Senhor, estamos fazendo para o Senhor. É uma adoração, é edificação verdadeira. Eu peço que o Senhor encoraje o coração de cada um aqui, a viver perseverando somente dentro do Teu plano, e não se desviando para qualquer outra coisa, que vai perecer, que vai trazer desgosto, que vai trazer tristeza, quando estivermos na Tua presença um dia e percebermos que a nossa vida aqui foi muito breve. Agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo, irmãos.